meu nome é Cassia Maués Cuoco, eu sou biotecnologista, formada pela UFPA e faço doutorado direto pelo Programa de Graduação em Biologia Estrutural e Funcional no Unifesp, com orientação do Dr. Marcos Santoro. Vou falar um pouquinho para vocês do projeto que a gente está desenvolvendo nesse doutorado. Sabemos que condições psiquiátricas como autismo, TDAH, transtorno bipolar, dentre outros, acarretam dificuldades distintas que afetam a qualidade de vida daqueles acometidos por esses transtornos. Essas condições, como outras, possuem parte da sua origem no DNA da pessoa. Portanto, com o uso de informações do material genético, podemos estimar a predisposição aos transtornos nas pessoas. Esses estudos são feitos a partir do uso dos dados de todo o genoma, que consiste em determinar quais são as variantes genéticas que levam a essas condições psiquiátricas, e o uso da técnica de score poligênico de risco, cujo uso é feito para estimar o risco genético para um fenótipo, como, por exemplo, condições psiquiátricas. O score poligênico de risco, ainda que aplicável em teoria, não possui aplicabilidade prática na clínica, em relação aos transtornos psiquiátricos, pois estas são heranças complexas. Ou seja, o fato de você ter ou não esses transtornos tem origem em componentes genéticos e não genéticos. Adicionalmente, essa abordagem ela ainda esbarra numa série de dificuldades, como, por exemplo, uma portabilidade não tão boa para amostras que não são europeias, como é muitas vezes no caso da população brasileira, que é muito miscigenada. E, além disso, existem transtornos psiquiátricos que se manifestam em conjunto. Logo, análises do score poligênico de risco para um único fenótipo não são muito adequadas. Apesar desses problemas, o score poligênico de risco ainda possui um amplo potencial para se tornar uma futura ferramenta molecular para auxiliar nos diagnósticos clínicos, como já foi demonstrado na literatura com outras condições de herança genética. Portanto, tendo em vista o potencial de aplicabilidade clínica e as comorbidades psiquiátricas existentes, temos como objetivo nesse projeto avaliar a correlação entre os scores poligênicos de risco de 11 distintas condições psiquiátricas em dados brasileiros, verificar o poder preditivo do score ao longo do tempo usando variáveis como idade e, por fim, fazer o PRS combinado para transtornos distintos, o multi-PRS. Para isso, vamos trabalhar com os dados da coorte brasileira de alto risco para transtornos mentais, cuja amostragem se deu em tempos distintos. Nessa coorte, temos cerca de 2.200 indivíduos com dados genéticos e muitos já com algum diagnóstico psiquiátrico. Esse projeto de pesquisa pode proporcionar uma melhora na predição do score para condições psiquiátricas e, portanto, auxiliar no futuro no diagnóstico destes, proporcionando uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Por fim, gostaria de agradecer aos integrantes dos laboratórios que participam dessa pesquisa, assim como as agências de fomento, a CAPES, CNPq e FAPESP, que auxiliaram na execução desse projeto.